Olá, bem-vindas aqui ao canal. Eu sou a Fátima e a proposta desse vídeo aqui é criar essa botinha que ela pode ser usada, né? Ela pode ser feita, aliás, né, tanto para bebês, para crianças, adolescentes, adultos, né? Tudo vai depender do tamanho da palmilha que a gente fizer. É uma peça muito engraçadinha, que ela pode ser usada para presentear, ela pode até ser usada, inclusive, para você vender, né? Muitas pessoas gostam de utilizar botinha no inverno, e esse formato, esse ponto aqui, ele fica muito confortável para ser utilizado. Essa proposta de bota que nós vamos fazer é para um bebê de mais ou menos, recomendado para um bebê de 1 ano a 1 ano e meio, porque ela vai ficar com 14 centímetros aqui de palmilha, equivale ao número 21, mas a lã, ela, com o tempo, né, de utilização, ela vai laceando, então a botinha ela acaba durando mais tempo, o bebê acaba utilizando ela por mais tempo. Então, é interessante por causa disso. Bom, para fazer essa botinha, nós vamos utilizar o fio molê, né? O fio molê, ele tem 100 gramas e ele tem 200 metros. A TEC dele é 500. Né? Você pode utilizar outro fio? Pode, né? Mas eu recomendo que tenha a mesma espessura, porque isso faz toda a diferença para que a botinha fique assim mais firme, né? Mais encorpadinha. Para fazer também nós vamos utilizar uma agulha de crochê número 3,5, embora no novelo recomende de 2 a 2,5, eu gosto de usar a agulha um pouco maior para deixar um pouco mais fofinho aqui os pontos. Isso faz toda a diferença. Eu já experimentei fazer com agulhas menores e assim, não gostei do resultado final, né? Mas aí fica a teu critério. Eu acho que uma agulha um pouquinho maior deixa o ponto assim mais fofinho, né? Deixa o sapatinho mais fofinho. Além da agulha de crochê, nós vamos utilizar também uma agulha de tapeceiro, para fazer os arremates, né? A peça ela não é costurada, então ela é feita de uma vez só, né? Então não há costura, mesmo só para fazer os acabamentos, os arremates, para ficar bem feitinho. Além disso, também uma tesoura para cortar os fios, né? A proposta desse vídeo é ser feita em 2 partes. A primeira parte, nós vamos fazer essa palmilha, porque depois que vocês aprendem a construção da palmilha, o conceito da construção da palmilha, você pode utilizar esse conceito para fazer outros sapatinhos maiores, né? Então, veja, esse daqui já é para uma criança um pouco maior. Então, o segredo está aqui na palmilha, na construção da palmilha. Então, hoje nós vamos construir a palmilha e vamos também iniciar a construção da bota, fazer essa parte aqui que também é importante, porque você já começa esse desenho da bota. E no segundo vídeo, nós vamos deixar para fazer o bico da bota, que também tem todo um aspecto específico para ficar bem direitinho, né? Então depois, no segundo vídeo, vamos fazer a construção da bota, tá ok? Então é isto. Bom, vamos começar aqui pela palmilha, e para isso nós vamos fazer um anel mágico. Essa primeira argolinha da correntinha, você deixa ela um pouco mais apertadinha, porque dentro dela nós vamos fazer pontos altos, né? Então, se você deixar com muita folga, acaba ficando aberturas indesejáveis aí na palmilha. Então, vamos construir aqui 14 correntinhas, né? Ok? Então, fizemos aqui uma correntinha, né, com 12 argolinhas. Então, nós vamos subir aqui com mais 3 argolinhas, né?
Então, vamos fazer aqui. Procura deixar esse último ponto também não muito largo, tá? Vamos subir com 1, 2, 3 argolinhas. E aí, a gente vai voltar fazendo um ponto alto nessa 12ª argolinha. Então, vamos fazer aqui um ponto alto dentro dela, tá vendo? Dentro da argolinha, a gente faz um ponto alto. Então, com aquela correntinha, com aquelas 3 correntinhas que nós subimos, mais o primeiro ponto alto, nós ficamos aqui com 2 pontos altos, né, na 12ª argola. Então, dentro dela vão ser feitos 7 pontos altos, tá ok? Porém, aqui nesse início, nós vamos fazer 5 pontos altos e depois, quando a gente voltar aqui, né, passar por toda essa correntinha, a gente faz mais 2 pontos altos. Então, vamos fazer aqui logo no início, pontos altos, dentro dessa mesma argolinha. Fizemos 1, 2, 3, 4, mais 1, 5. Então, nessa extremidade, nós vamos fazer 5 pontos altos, porque nós vamos começar a fazer a virada aqui, né? Nós vamos começar a fazer essa voltinha aqui. Bom, fizemos então 5 pontos altos nessa extremidade. Agora, a gente vai fazer um ponto alto em cada argolinha de base aqui. Então, na próxima, mais um ponto alto, até a gente chegar nessa outra extremidade aqui. Próximo ponto alto. Bom, chegamos aqui na outra extremidade da nossa palmilha. Então, nessa primeira argolinha que nós fizemos, né, praticamente, então nós vamos fazer 7 pontos altos aqui dentro dela. Então, já fizemos 1. Então, vamos fazer 7 pontos altos aqui. É um pouquinho... 5, 6, 7. Ok? Vamos lá, vamos conferir. Sempre é importante você ir fazendo e conferindo, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Fiz 7 pontos altos aqui, tá vendo? Nessa última argolinha. Então, fez aqui a viradinha da palmilha. Então, agora eu vou voltar fazendo um ponto alto em cada ponto de base aqui. Tá ok? E eu já vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui do início, porque a gente já vai dando o acabamento na nossa peça. Esse lado aqui que a gente está construindo é o lado direito da peça. Então, ele tem que ficar com um acabamento bem direitinho. Então, vamos arrematando o fio e a gente já vai fazendo um ponto alto, tá vendo? Olha, em cada ponto de base, até chegar na outra extremidade. Olha, cheguei na minha outra extremidade. Então, essa daqui já tá pronta, esse lado. Agora, eu vou complementar esse lado aqui. Lembra que no início, nós fizemos 5 pontos altos aqui. Então, tá faltando mais 2 pontos, porque tem que ter o mesmo número de pontos. 7 pontos nos 2 lados, tá? Então, vou fazer aqui mais 1, 2. Fico aqui com 7 pontos altos e vou arrematar aqui. Prontinho, arrematei com um ponto baixíssimo, e aí eu vou subir mais 2 argolinhas, tá ok? 2 correntinhas. E aí, eu já vou fazer aqui nesse próximo ponto 2 pontos altos. Então, para cada ponto alto de base, aqui nessa viradinha, nós vamos fazer 2 pontos altos, para que se possa fazer essa voltinha aqui
né, da palmilha. Então, nas extremidades da palmilha, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, se a gente tem 7 pontos aqui, vão ficar 14 pontos no total aqui nessa extremidade. Então, 14 pontos aqui, 14 pontos aqui e 1 ponto alto em cada ponto de base. Então, é assim que vai ser construída a nossa argolinha, a nossa palmilha. Então, vamos fazer mais 2 pontos altos no próximo ponto de base. Então, você sempre tem que estar fazendo e olhando para se familiarizar. Construir a palmilha é simples, não é complicado, mas a gente tem que fazer com bastante atenção para não ficar torta, para não ficar com números, com pontos saltantes. Então, isso depois dá um acabamento feio na peça, ok? Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 9. Então, olha, fiz os meus 2 pontos, né? Em cima do último ponto dentro daquela argolinha. Então, agora eu vou construir um ponto alto em cada ponto de base até chegar na outra extremidade aqui da nossa palmilha. Vamos lá, então? Fazendo um ponto alto em cada ponto de base, ok? Chegamos aqui no primeiro ponto alto que foi feito dentro da mesma argolinha inicial. Então, já nesse primeiro, então, eu vou fazer 2 pontos altos dentro da mesma argolinha. Então, essa que é a ideia. Próximo ponto alto, mais 2 pontos altos dentro da mesma argolinha. Próximo ponto alto, mais 2 pontos altos. Percebam que a gente vai fazendo aqui a voltinha, a peça não vai ficando enrugada, assim, contorcida, por assim dizer, acho que é, né? Não vai ficando estranha. Mais 2 pontos altos, mais 2 pontos altos. E para finalizar, mais 2 pontos altos. Vamos conferir se tá certinho? Então, nós temos aqui, ó, na voltinha da nossa palmilha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ok? Certinho, 14 pontos altos aqui nessa extremidade. Então, agora a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto de base até chegar de novo lá na nossa outra extremidade. Então, nós chegamos aqui na outra extremidade da nossa palmilha. Então, lembra que nessa extremidade a gente tinha feito 9 pontos. Então, tá faltando mais pontos aqui, né? Tá faltando mais 5 pontos para a gente completar os 14. Então, estamos aqui no primeiro ponto, né, que foi feito dentro da mesma argola, primeiro ponto alto feito dentro da mesma argola. Então, dentro dele, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Então, e agora, a gente vai fazer um ponto alto dentro da mesma argolinha que a gente subiu. Lembra aquela argolinha que a gente fechou com um ponto alto, com um ponto baixíssimo, né? Então, dentro daquela argolinha, nós vamos fazer mais um ponto alto. E vamos finalizar arrematando aqui com um ponto baixíssimo, ok? Vamos cortar o fiozinho. Olha, daria para subir aqui já na botinha? Até daria, mas eu gosto de cortar e começar para ficar um bom acabamento. Então, esse fiozinho aqui a gente esconde, né? E depois a gente começa a construção da nossa palmilha. Como é que a gente esconde esse fiozinho aqui? Eu costumo fazer assim para ficar uma coisa mais discreta. Passo para cá. Ok? Então, fica a palmilha direitinho. Lembra que esse lado aqui
é o lado direito, é o lado que vai ficar para fora da nossa botinha. Então, é esse lado aqui, que fica para fora. Então, a gente vai fazer os arremates do lado do avesso, fica por dentro, tá? Então, vamos esconder o fiozinho aqui. Você pode ir escondendo dentro dos próprios pontos, sem repuxar muito para não ficar. E aqui você esconde os fiozinhos. E arremata. Ok? Então, ficamos aqui com a nossa palmilha. E agora a gente começa a segunda parte da nossa botinha, que é a subir, né, a nossa bota. Então, nós vamos começar aqui nessa primeira carreira, né, subindo na bota pelo lado do avesso. Então, lembra que o lado direito é o lado que você veio trabalhando, é o lado que você veio fazendo os pontos. Esse é o lado direito. O lado do avesso é esse, que é o lado que a gente constrói a nossa botinha. Então, vamos começar com anel mágico. Deixa um pouquinho mais de fio aqui, porque aí a gente esconde esse fiozinho e garante que o trabalho fique bem firme, bem preso, né? Então, deixa um pouquinho de lã aqui, um pedacinho maior. Então, aqui, olha, percebam que a gente, o segredo está em pegar, né, o ponto alto do sapatinho, não aqui. Normalmente a gente pega aqui, né? Mas, para que a gente suba a botinha, a gente vai pegar aqui no meio do ponto alto, tá vendo? Essa é o local que a gente vai pegar, colocar a nossa agulha. Então, dessa forma, é que a gente consegue esse efeito aqui, né? Que fique o ponto de pé, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, olha, como a gente vai fazer o bico da bota, né? Ele é feito aqui, tá vendo? Então, o bico da bota, né? Ele é feito aqui nessa parte da palmilha. A gente vai começar mais ou menos aqui, tá? Então, mais ou menos aqui no final da bota, a gente começa a enganchar a nossa lã para poder iniciar o trabalho. Então, pego aqui no meio do ponto alto, pego aqui no meio do ponto alto, venho aqui com meu anel mágico e passo aqui por dentro, ó. Passo aqui por dentro e já faço uma correntinha para prender, ok? Então, tá preso aqui. Aqui nós vamos subir mais 2 correntinhas. 1, 2, tá? Então, já comecei o trabalho. Esse fiozinho a gente vai esconder depois aqui dentro do trabalho para ficar firme, né? Então, vamos começar fazendo o segundo ponto alto aqui, olha. Pego a mesma coisa, vou pegar aqui no meio do ponto alto. E aqui eu puxo a minha lã, faço o meu ponto alto. Então, a correntinha que nós usamos para subir já é o primeiro ponto alto. Então, aqui é o segundo ponto alto. Vamos fazer mais um, pego aqui no meio, faço o meu segundo ponto alto. Ok? Então, ó, já chegamos aqui na extremidade, que a gente tem aqueles 14 pontos. Nós vamos pegar um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, aqui não tem aumento nenhum. Por isso que a palmilha, ela é importante. A palmilha, ela vai servir para você definir o tamanho da sua botinha. Então, nos próximos vídeos, eu pretendo ensiná-las, ou ensiná-los, a fazer botinhas de tamanhos maiores. Vamos fazer mais um ponto alto em cada ponto de base. Ok? Então, olha como é que já tá ficando. Opa! Então, olha, esse é o lado de fora da botinha, tá vendo? Olha, eu já tô subindo a botinha, tá? Esse desenho aqui
eu vou começar a definir na segunda carreira. Então, a primeira carreira, ela é utilizada para eu dar o formato da botinha, para eu iniciar o corpo dessa botinha. Então, essa primeira carreira é só para isto, para eu definir esse início. Agora, o desenho é a partir dessa segunda carreira que a gente vai começar a fazer. Então, vamos fazer aí um ponto alto em cada ponto de base e eu já volto com vocês para a nossa segunda carreira. Ok, então já chegamos aqui na nossa outra extremidade. Então, nós fizemos aqui um ponto alto em cada ponto de base da nossa palmilha. Então, aqui tem um detalhe muito importante. Deixa eu pegar aqui a palmilha. A nossa palmilha, quantos pontos ela vai ficar? Então, ela tem 12 pontos na correntinha, né? Então, em cada extremidade, eu vou fazer 7 pontos altos aqui nessa extremidade, né? Então, aqui nós vamos ter no corpinho 10 pontos. Então, são 10 pontos desse lado, 10 pontos desse lado. São 20 pontos. Mais 14 pontos desse lado, 14 pontos desse lado. Então, 14 com 14 dá 28. 10 com mais 10, 20. Então, nós vamos ter no total 48 pontos altos aqui ao redor da nossa palmilha. Então, é importante que tenha número par de pontos altos para que esse desenho dê certo. Então, se tiver número ímpar, tem alguma coisa estranha. É bom você contar novamente e ver aonde que aconteceu o problema. Tá? Então, finalizada a palmilha, você conta. Veja realmente se tem um número par de pontos, né? Porque tem que ter, né? Porque a gente vai ter 14 desse lado, 14 desse lado, 10 aqui e 10 aqui. Então, 10 com mais 10 dá 20, 14 dá 28, então vamos ter no total 48 pontos, que é o número de pontos que a gente vai ter que ter quando subir aqui, quando subir a nossa botinha. Então, a gente vai ter que ter 48 pontos até para o desenho dar certo. Então, finalizamos aqui a nossa volta da nossa palmilha, já subindo, né, a nossa bota. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, aqui na última argolinha, que era as três argolinhas que virou ponto alto. Então, aqui a gente já começa o nosso desenho. Então, vamos fazer uma correntinha e vamos pegar aqui por dentro, ó. Olha a nossa agulha, ela pega aqui por dentro do ponto. E eu já faço um ponto alto aqui naquelas 3 argolinhas que virou a correntinha. O próximo ponto eu vou pegar por fora. Então, a agulha, ela entra por aqui, por fora da bota. Ela entra aqui por fora da bota, eu contorno o ponto, pego no meio do ponto, né? Contorno aqui por fora e faço meu segundo ponto. Percebam que eu já estou ficando com um desenho de ponto para dentro e o outro desenho de ponto para fora. Não dá para perceber muito no comecinho, vamos fazer mais um. Esse próximo, então, esse eu peguei por fora, então esse é por dentro. Então, a gente sempre vai revezando assim a forma de você colocar a agulha aqui no ponto. Então, nós não vamos pegar aqui o ponto, não é aqui, é aqui no meio do ponto alto. Percebe? Então, vamos pegar aqui no meio, por dentro, fazemos mais um ponto por dentro. Vamos fazer agora o próximo pegando por fora. Então, pego aqui no meio do ponto, tá vendo? É aqui. Então, eu pego, olha, de dentro, de fora, aliás, né? De fora para dentro. Puxo meu laçada e faço meu ponto alto. Então, esse é por fora, agora o próximo por dentro. Vamos fazer mais um. Então, eu coloco a agulha de assim, olha. Tá? Deixa eu fazer aqui o movimento da agulha. Assim, ó. Fazer mais devagar. Enlaço, pego aqui
passo por dentro e puxo o meu fio. Então, esse é dentro, o próximo é por fora. Enlaço. Deixa eu pegar aqui, virar para vocês verem, tá? Esse é o lado de fora do ponto, tá vendo? Esse é o lado de fora. Então, eu vou pegar por fora, enfio a agulha, puxo meu ponto, vou ficar com 3, 2, 1. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai subindo, ó. Olha como já tá ficando o desenhinho. Tá vendo? Vai ficando um ponto fora. E esse escondidinho é o ponto que tá por dentro. Um ponto por fora, o outro escondidinho por dentro. Então, é assim que fica. Aqui vocês conseguem visualizar melhor na botinha construída. Tá vendo? Esse ponto que a gente tá fazendo aqui é por fora. E esses são os pontos que vão ficando por dentro da botinha, dessa forma, tá? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta da botinha, né? Então, um ponto em cada ponto de base, tomando cuidado de ser um ponto se pegando pelo lado de dentro, tá? Então, a gente vai, laça, pega aqui por dentro. Opa. Ó, pega desta forma. E o outro ponto se pegando pelo lado de fora. Então, olha, tá aqui o ponto, deixa eu abrir. Tá aqui o ponto, pego assim e venho. Então, nada mais é do que a forma de você pegar o ponto. É ele que dá o desenho aqui da nossa botinha. Poderia ser feito ponto sobre ponto? Pode, não teria problema algum. Porém, não fica, né, esse desenho aqui bonito na botinha, é diferente, e ele dá todo um aconchego pro pé. Tá? Depois que vocês fizerem, vocês tentem fazer uma botinha para adulto e utiliza ela no frio. Isso dá todo um conforto, esse ponto. Parece que ele está fazendo uma massagem no pé. É muito gostoso. Então, nós vamos fazer isso por toda a nossa volta, né? Um ponto em cada ponto de base, tomando esse cuidado, um ponto para dentro, outro para fora. E no nosso próximo vídeo, nós vamos começar já com o bico da bota, ok? Que tem alguns detalhes, para o vídeo não ficar muito longo. A gente volta aqui numa segunda parte. Até lá, então. Gostaria de pedir para vocês, se vocês estão gostando, para se inscreverem no canal, curtirem, né? E também colocar lá, apertar o sininho para receber as próximas notificações quando eu postar vídeo aqui no canal, tá? Então, até breve.